Quem é Maria Fernanda Teixeira? Que pergunta complicada. Maria Fernanda Teixeira é uma pessoa apaixonada, uma pessoa que tudo que faz coloca paixão, amor, e uma pessoa que valoriza muito a família, o trabalho, os amigos. Essa é a Maria Fernanda Teixeira. Talvez o que tenha gerado essa minha paixão pela vida, pelas coisas, é que eu sou uma imigrante. Eu vim para o Brasil quando tinha 7 anos de idade. Meus pais saíram de Portugal por razões de guerra civil, enfim, por razões que não queriam que os seus 2 filhos meninos fossem para a guerra. Então decidiram migrar e o Brasil foi o país escolhido, sem família aqui, e nós viemos para cá. Eu acho que todo esse desafio que nós passamos, eu com 7 anos na época, de ir para um país novo, deixar toda a família, primos, tios, enfim, avós, e começar tudo de novo num país novo, eu acho que foi isso que me despertou para a vida, para a paixão, uma coisa nova, novos amigos, enfim, estudos no Brasil, um país maravilhoso, tropical, com sol, né, o ano inteiro, diferentemente de onde eu vivia, que tinha até neve boa parte do ano. Então acho que foi isso que me despertou para essa paixão, para essa coisa, para essa beleza da vida. Você lembra de qual foi o maior desafio de ver os seus pais aqui no Brasil? Como é que era para eles esse momento? Tem alguma referência dessa época? Sim, eu acho que a coisa que eu guardo até hoje e que eu valorizo muito e que isso veio dos meus pais foi a proteção, quer dizer, o carinho, a preocupação deles em relação aos filhos e de ter que abandonar o seu país, deixar a sua família para proteger os filhos, né? Que foi o que eles fizeram. E começar do zero, né? Começar aqui sem emprego, enfim, sem uma formação tão oficial, porque os países eram muito diferentes. E eu acho que isso me marcou muito na vida, né? E acho que foi isso que eu aprendi desde pequena, a valorizar o ser humano e a família principalmente, porque eu acho que esse exemplo do meu pai e da minha mãe me marcaram muito, né? A proteção da família e que eu acho que você pode tudo, né? Eu acho que isso também me deu um pouco do que eu tenho, que é ter coragem, né? Coragem, coragem, coragem. Eu não tenho medo de nada. Eu enfrento as coisas, enfim, eu mudo de emprego se for preciso, eu viajo para locais que normalmente as pessoas não viajam. Eu acho que me deu muita coragem, né? Me deu uma perspectiva de vida um pouco diferente do que talvez algumas pessoas não tenham passado por essa oportunidade. Eu tenho talvez uma qualidade e talvez um defeito que é isso, é a procura do novo. Eu estou o tempo todo à procura do novo. Então, por exemplo, se eu olhar para a minha vida no sentido de trabalho, eu nunca quis ser dependente de ninguém, desde pequena. Eu sempre quis ter minha independência financeira. Então, desde muito pequena, tipo 9, 10 anos, já queria trabalhar fora, queria ter meu dinheiro, né? E sempre procurando novo. E quando eu comecei a trabalhar numa empresa, eu trabalhava um ano numa área e já queria aprender outra coisa. Então, eu já chegava para o meu chefe e falava assim, pera, né, não dá para você me promover e me passar para uma outra área, porque eu tenho essa necessidade até hoje. Necessidade de aprendizado, de conhecer o novo, de não ficar estagnada. Eu acho que esse é o ponto. E eu acho que eu refleti isso durante toda a minha vida, não só no trabalho, mas na minha vida pessoal. Do tipo assim, aprender novas línguas, cursos. Eu estou sempre tentando fazer um curso novo, não só relacionado ao trabalho, mas até a vida, né? Até o lado talvez mais espiritual também, né? Então eu estou o tempo todo procurando por algo novo. E essa vontade de sempre ser uma mulher independente,
De onde veio? De onde vem? É uma boa pergunta. Eu acho que isso, no fundo, também foi gerado desde quando eu vim para o Brasil, né? Pequena, com os meus pais trabalhando fora, os dois, e eu muito pequena tendo que talvez cuidar de mim mesma e até um pouquinho dos meus dois irmãos, embora eles fossem mais velhos que eu. Eu acho que isso é que me despertou, sabe? Para o novo, para a independência, para não depender de ninguém, até porque eu tinha que cuidar de mim mesma, né? Durante o dia. Só à noite que meus pais voltavam para casa e acabavam cuidando dos filhos. Então, acho que isso foi aí que iniciou a minha independência, talvez. E o que você fez para seguir nesse caminho? De independência? Bom, primeiro eu tinha certeza absoluta que eu tinha que estudar muito, né? Que eu tinha que ter uma formação importante e que eu tinha que financeiramente ser independente. Então, acho que desde muito pequena eu aprendi que, primeiro, eu não era um casamento que ia me tornar dependente de alguém. Então, isso eu decidi mesmo, sei lá, acho que tinha 11, 12 anos, eu comecei a perceber que eu queria essa minha independência. Mesmo queria, sim, me casar, como me casei 2 vezes já, eu não queria me tornar dependente financeiramente de ninguém. Então, acho que eu me dediquei muito aos estudos desde pequena, ao trabalho. No trabalho eu sempre quis ser uma pessoa que fizesse o meu melhor e não para ser talvez petulante, né, dentro das empresas onde eu trabalhei, mas eu sempre quis ser a melhor dentro da área onde eu trabalhava, porque eu acho que era a única maneira que as pessoas iam enxergar em mim talvez um potencial, né, e poder me dar a oportunidade de ir para outra área, de crescer profissionalmente, para que eu fosse promovida, enfim, eu acho que essa foi a grande razão, né, de eu estar procurando sempre ser diferente e estudar e aprender coisas novas. Eu confesso para você que logo lá no início, quando eu decidi ser uma executiva, decidi seguir uma carreira dentro de empresas e não ser uma empreendedora, talvez ter o meu próprio negócio, não foi uma decisão fácil. Mas eu tinha muito dentro de mim que eu queria ser mãe, que eu queria me casar, queria ter um marido, queria ter uma casa, queria ter filhos, sem abandonar o meu lado da independência financeira, né, que para mim era muito importante, e de continuar seguindo, trilhando uma carreira executiva. Mas decidi que sim, que eu faria tudo. Claro que em alguns momentos da minha vida eu tive que dedicar mais tempo ou menos tempo para a carreira, embora nunca parei, e dedicar mais tempo para os meus filhos e deixar, por exemplo, hobbies, né? Eu tive que deixar em algum momento da minha vida, eu não tinha tempo. Você tem que pegar 24 horas do teu dia e dividir. Lá, então tá bom. Eu trabalho 10 horas por dia, por exemplo, né, na época. Então, 10 horas é dedicação total para o meu trabalho. Depois eu tenho que dedicar X horas para os meus filhos, né? Depois eu tenho que dedicar mais o quê? Para casa, para o marido. Então, eu sempre tentei equilibrar, dependendo da fase da minha vida. Mas uma coisa eu decidi, eu não iria abrir mão de nada. E não abri. E tendo que manter, né, o equilíbrio entre a família, os filhos, o trabalho, mas sempre fui muito feliz fazendo tudo isso. Claro que em alguns momentos dava assim, ai meu Deus, meu filho vai fazer aniversário e eu estou aqui fora, né? Estou viajando, como é que eu vou resolver isso, né? E aconteceu algumas vezes de eu ter aniversários de filhos e eu, por alguma razão de negócio, tive que estar fora. Então, assim, dá assim uma dor na consciência algumas vezes, mas depois você fala assim, mas espera aí, o que eu estou passando para o meu filho também de experiência ou de vida, né? Ou de exemplo, de modelo? Eu acho que tudo isso acabou me dando assim muita certeza do que eu estava fazendo, porque os meus filhos hoje já um pouco mais crescidos e adultos, realmente eles valorizam tudo isso que eu fiz. E eu acho que eles se espelham muito em mim, então acho que só isso já pagou, né? O sacrifício que eu acabei fazendo muitas vezes estando longe deles. Qual é o exemplo que você deixa para os seus filhos? Eu acho que um exemplo é um exemplo de você estar aqui
nesta vida e você tem que ser feliz. E se você está aqui e para ser feliz, você tem que exercer vários papéis, né? Um dos papéis é a família, é você conseguir manter a família unida. Eu acho que eu faço isso muito bem. A gente até hoje se reúne, nem que seja uma vez por semana, a família inteira. Eu acho que esse é um exemplo que a gente dá. A valorização da família, que é muito importante, né? A valorização da ética profissional, né? De você crescer profissionalmente de uma maneira muito ética. Eu acho que um outro valor que eu tenho passado para eles é a parte da sustentabilidade do planeta, que é também talvez uma das coisas que eu preservo muito e que eu tenho também ajudado algumas ONGs, enfim, tenho me dedicado um pouco para essa parte de sustentabilidade também do planeta. Então, acho que são esses, né? Você ser feliz, você ter amor em tudo que você faz. Eu quero viver 120 anos, então essa é outra coisa que eu tento passar para eles, que eu acho que é o cuidado que eles têm que ter com a saúde deles, tanto a saúde física quanto a saúde emocional, né? Porque também não adianta só ter saúde física se a parte emocional não estiver boa, né? Eu acho que tem aí uma parte também de espiritualidade que eu tento passar para eles. Eu acho que é um pouquinho de cada coisa. E onde é que está essa espiritualidade? Essa espiritualidade, essa é uma parte que eu acho que a gente deixa muito a desejar na educação dos filhos. Por que eu digo isso? Porque eu acho que, eu vou falar só de Brasil, porque eu acho que eu não tenho tanto conhecimento para falar de espiritualidade em outros países, né? Eu acho que aqui eu posso. O Brasil, na verdade, ele é muito católico, né? E eu também fui educada e cresci aprendendo a religião católica. Então eu aprendi, eu acredito em Deus, enfim, mas dentro daquilo que a gente conhece, né? Da educação católica. Mas eu acho que a gente não passa muito isso para os filhos, embora eu tenha educado também os meus filhos, né? Com toda a educação da Igreja Católica, mas eu acho que faltou um pouco, porque eu acho que a espiritualidade é um pouco além disso, é você se conhecer muito a si mesmo. Então eu defino hoje espiritualidade, sim, tem uma divindade, tem um Deus, mas como é que você faz essa conexão, né? A conexão desse Deus, dessa divindade, com o teu eu, com o teu ser interno, né? Com o você espiritual, com a tua alma. Então, isso eu tenho desenvolvido mais nos últimos anos. Infelizmente, eu não tive esse aprendizado no início, e eu acho que isso eu tenho tentado passar para os meus filhos muito mais cedo do que eu aprendi, porque é isso que, na verdade, me deixa muito feliz, né? É isso que me realiza muito, é o conhecer a mim mesma e ter equilíbrio, né? Porque muitas vezes você tem problemas na sua vida, você passa por situações que são desafiantes, mas o aprender a controlar a você mesmo e até muitas vezes falar, mas isso é um problema, assim, mas a minha vida, a minha felicidade é muito maior que isso, né? E como é que você pratica isso tudo? Eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor. Eu me tornei uma pessoa mais preocupada com o outro ser, né? Com as pessoas que vivem ao meu redor. Qual foi o maior aprendizado disso tudo? O aprendizado foi que as pessoas são diferentes, né? E muitas pessoas sofrem porque convivem com pessoas que são diferentes, né? Cada um de nós é diferente. E aí, como é que você pode viver de uma maneira feliz e deixar as pessoas que vivem ao teu redor felizes, aceitando as pessoas como elas são e não tentando mudar as pessoas? Eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive. E estou tendo, né? Porque eu acho que não tem um fim. Eu acho que esse lado de ser a cada dia melhor é a cada dia. E cada dia eu aprendo alguma coisa nova. O respeito às pessoas, às diferenças das pessoas, aos gostos, né? Aos momentos das pessoas, que é uma parte difícil do ser humano, né? E eu acho que hoje tem muita gente infeliz no planeta Terra, até porque não aceitam, né, as coisas como elas são e as pessoas como elas são. E o que te faz feliz? O que me faz feliz é a vida. Eu acho que não tem uma única coisa que me faz feliz.
O que me faz feliz é poder acordar de manhã e, ai, que linda que é a vida, né? Estou viva. É poder respirar, é poder acordar, ver o sol ou a chuva, ou seja lá o que for que me aconteça durante o dia, é isso que me faz feliz, a vida. Eu medito todos os dias, então eu medito de manhã, quando eu acordo, 10, 15 minutos, até porque eu não tenho muito tempo, né? O dia ele é bastante ocupado e à noite eu faço a mesma coisa. Então, antes de dormir, eu faço minha meditação e normalmente, como é que é essa meditação, né? A minha técnica é assim, eu olho para trás e falo assim, o que eu fiz no meu dia, né? Como é que foi o meu dia? O que eu fiz bacana e o que eu fiz que eu não gostei, né? O que eu poderia ter feito melhor. Então, essa meditação, essa me conhecer melhor, boa parte passa por isso, né? Porque eu quero a cada dia ser uma pessoa melhor. E como é que eu vou conseguir isso, né? Nessa meditação, nessa reflexão, na verdade, de como é que eu posso me tornar ainda melhor. E, além de tudo, celebrar aquilo que eu fiz de muito bom, aquilo que naquele dia me realizou muito, que eu fiquei muito feliz, alguma coisa que eu fiz ou que fizeram para mim, algum acontecimento importante. E eu acho que celebrar é uma coisa que todo ser humano deveria fazer todos os dias, né? Inclusive celebrar a vida, né? Meu propósito de vida, felizmente, ele vai mudando a cada ano, né? Eu acho que com a maturidade a gente vai mudando ele um pouquinho, né? Então, como eu falei para você, no começo era o seguinte, o que eu queria, né? Eu queria ter filhos. Por quê? Porque eu achava que tendo filhos eu ia deixar um legado para eles, né? Eu ia deixar uma experiência de vida, uma coisa boa para eles. Então começou aí a minha preocupação com o legado. Depois eu falei, mas qual é o legado, né, que eu quero deixar para eles, né? Qual é o exemplo, qual é o modelo que eu quero ser para eles? Aí veio a preocupação da ética, né? Como é que eu poderia passar para eles o lado ético do ser humano. E quando eu falo de ético, não é o lado ético de você não roubar ninguém ou de você não tentar passar por cima das pessoas. É ética no todo, né? Até da preservação do planeta, que eu considero isso como um conhecimento, uma educação que você tem que passar obrigatoriamente para os seus filhos, né? Então eu comecei a me preocupar com todos esses lados, né? Da ética, do lado de ser um modelo para eles, de ser um exemplo, tanto no lado do trabalho, no lado social, no lado da preservação da família. E aí eu fui criando talvez um legado, né? Depois que os meus filhos já estavam um pouquinho mais crescidos, eu falei, e agora? O que mais eu posso deixar, né, de legado? E aí já não focando tanto nos meus filhos, mas focando mais na sociedade onde eu vivo. E aí veio a preocupação do papel da mulher. E foi aí que eu comecei a pensar o que eu posso fazer, né, para estimular, motivar e criar condições para que a mulher realmente, pelo menos no mundinho onde eu vivo, né, no espaço onde eu estou, para que a mulher possa realmente ter ascendência a posições que os homens têm, né? Por que não 50% e 50%, né? E foi aí que eu comecei a desenvolver todo um trabalho, primeiro criando um grupo que se chama Grupo de Executivas de São Paulo. Então, para ser uma executiva, você não precisa se vestir de terninho e de calça comprida, né? Como normalmente os homens têm que se vestir, né? Então, esse lado eu nunca perdi. Eu acho que é outra coisa que eu tento passar para frente. Para você ser uma alta executiva e estar num nível de presidente de empresa ou vice-presidente ou qualquer outro cargo, você não precisa deixar o seu lado feminino. Então, eu diria que eu luto pelos mesmos direitos. Eu não diria para você que eu só luto pelas mulheres. Eu luto para que elas cheguem e tenham os mesmos direitos dos homens, mas eu não estou de maneira nenhuma dizendo que a mulher tem que ir para uma posição apenas porque ela é mulher e porque a gente precisa ter 50%. Porque eu acho que se ela não estiver capacitada e não estiver preparada, eu não sou a favor de colocar a mulher na posição. A mulher traz um outro olhar dentro da empresa? Ah, com certeza. Ela traz um outro olhar, ela traz, eu acredito, mais... ela traz o lado do ser humano para a empresa.
Porque eu acho que muitas vezes quando a empresa ela é muito, a gestão dela é muito masculina, você acaba criando um ambiente muito frio, um ambiente muito, sabe, só trabalho, só trabalho, só trabalho. E eu acho que as pessoas passam tanto tempo dentro do ambiente de trabalho que você precisa ser feliz dentro do ambiente de trabalho, você precisa ter flor, você precisa ter enfeite, você precisa ter decoração no ambiente, você precisa ter flexibilidade, você precisa ter, sabe, horários diferentes, mesmo para o homem, não só para a mulher. Eu defendo o horário flexível para o homem. Por que o homem não pode participar de uma reunião do filho, por exemplo? Por que só a mulher tem que ir, né? O homem também tem que participar, tem que levar filho no médico. E quando você cria essa flexibilidade, esse ambiente mais gostoso dentro da empresa, você dá o mesmo direito para o homem e para a mulher. Então eu defendo a igualdade, entendeu? Você diz que vai dar palestras para estimular essas mulheres. Qual é a principal mensagem que você passa para elas para estimulá-las? Você pode. Eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que, como exemplo, até pela minha carreira e por tudo que eu fiz até hoje, eu acho que isso acaba sendo um exemplo para elas. Mas passar esse positivismo, essa motivação do você pode, só depende de você, tem sido bastante importante para essa meninada, para essas meninas que estão começando e para pessoas que já estão assim no middle management, né? Delas saber, pô, mas então, eu também posso, né? Desde que eu queira, desde que eu me esforce, desde que eu estude, desde que eu me prepare. Porque não é só querer também, né? Acho que a mensagem é, você quer, você pode, desde que você se prepare. Porque entregar resultado, né? Sem entregar resultado, você nunca vai ser considerada. Então, acho que essa é a principal mensagem que eu tenho tentado passar. Você sempre acreditou que você podia? Sempre. Eu acho que não teve... Não posso dizer para você que eu já tenha passado alguns desafios, né? Então, eu vou contar um pouco dessas experiências. Por exemplo, ainda num mundo muito machista, né? Talvez 25 anos atrás, eu passei por uma experiência muito interessante que marcou muito minha vida. Ainda General Motors. Tivemos uma crise mundial na época, né? E aí crise total no mundo inteiro, crise do petróleo, onde houve, de uma maneira muito massiva, desemprego no mundo inteiro, né? Porque teve a crise do petróleo, enfim. Imagine um segmento automotivo, foi o mais afetado, né? Não vendia mais carro, enfim, aquela coisa toda. Então, conclusão, todas as empresas tinham que demitir gente, cortar custos, enfim. E eu, né, feliz da vida, lá trabalhando na General Motors, na área de tecnologia da informação, também tinha que cortar gente nessa área. E aí eu me lembro que o critério usado, que assim, eu acho um absurdo, mas era o critério que foi considerado, era assim. Então é o seguinte, escolhe as mulheres para mandar embora. Porque as mulheres não dependem financeiramente, quer dizer, você não afeta tanto a parte financeira das famílias. Porque na cabeça, né, dessas pessoas que estavam decidindo, o homem, no caso, né, a mulher é casada, então ela tem um marido, o marido sustenta a casa, portanto, a mulher pode ser mandada embora. Que é um absurdo, né? Mas enfim, a seleção foi feita dessa forma. E aí eu fui para a listinha de demitidas, né? Eu fiquei sabendo que o meu nome estava na lista de demitidas. Mas, graças a Deus, eu também tenho muita sorte, sempre tive. E um outro executivo da empresa me conhecia muito bem, sabia do meu trabalho e viu meu nome na lista de quem ia ser demitido. E ele tirou meu nome da lista. Tirou meu nome e falou, não, Maria Fernanda, vocês não vão mandar embora. Eu quero ela na minha área, quero uma outra área. Não era mesmo onde eu estava. Mas eu até então não sabia do assunto, né? Eu só soube que vieram me transferir de área. Eu falei, não, mas eu não quero ser transferida. Não, é assim, ou você é transferida ou você vai ser mandada embora. Falei, então tá bom, então eu vou ser transferida. E fui transferida para uma área que não era assim a minha paixão, né? Não era o que eu queria fazer. Era como se eu estivesse retrocedendo 2 anos, talvez 3 anos na minha carreira. Eu tive que dar um passo para trás. Mas melhor isso do que, né, ficar sem emprego.
Até porque na época eu tinha que pagar faculdade, enfim, eu já tinha minhas obrigações financeiras que eu não podia abrir mão do meu dinheiro. Aí fui, dei um passo atrás e o que eu aprendi nesse momento, né? Que desafios vão aparecer na tua vida, mas você não pode desanimar, né? Não era isso que ia me deixar com aquele amor, com aquela paixão que eu tinha de continuar crescendo na empresa. E você sabe que foi bom ter acontecido isso, porque eu fui aprender outras coisas que talvez eu não tivesse tido oportunidade. E aquelas coisas que eu aprendi naquela área me ajudaram a crescer depois muito mais rápido. Então, assim, foi uma experiência que não foi assim, né? Na hora eu me senti muito mal, me senti péssima. Como que alguém ia considerar me mandar embora, né? Mas, por outro lado, foi gratificante porque uma pessoa reconheceu o meu trabalho e me tirou da lista de demitidas. E eu pude aprender coisas diferentes. Então, qual foi a lição que eu aprendi? Não importa se algumas vezes você tem que dar um passo do lado ou para baixo. O que importa é aquilo que você vai aprender de novo. E tudo que você aprende de novo vai te servir lá na frente para você crescer mais rápido. Então, essa acho que foi uma grande lição na minha vida. O que você mudaria no mundo? Mudaria no mundo. Fazer tudo eu não vou conseguir, né? Então, o que eu mudaria? O lado da fome, ajudar um pouco mais para que o planeta Terra seja mais unânime na parte de alimento, pelo menos básico. A parte de igualdade entre mulheres e homens. E nesse lado é onde eu acho que eu tenho trabalhado mais, tenho me dedicado mais, até porque não dá para fazer tudo, né? Não dá para salvar o mundo em todos os pontos.